A palavra do nosso Deus diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é como uma espada de dois gumes. A Tua palavra é capaz de discernir os nossos pensamentos. A Tua palavra é poderosa, ela nunca volta vazia. Sempre ela faz o que o Senhor deseja que ela faça. Nessa noite eu peço mais uma vez, por mim, pelos meus irmãos aqui presentes, por todos aqueles que ouvirem esta mensagem, que a Tua palavra nos converta à Tua vontade, para a glória do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A série destas mensagens dominicais que eu estou passando aos irmãos tem como tema: avaliando a nossa igreja, com o que nos parecemos com a igreja de Tiatira. Então já vimos com o que nós nos parecíamos com a igreja de Pérgamo, já vimos o que nós parecíamos com a igreja de Esmirna, já vimos com o que nós nos parecíamos com a igreja de Éfeso, e hoje nós vamos ver o que essa mensagem de Tiatira tem, que revela a nós aquilo que nós temos na nossa igreja, na nossa vida pessoal. Para você entender um pouco o contexto, a cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura. Essa púrpura era usada no tecido, para tingir os tecidos. Era usada também para tingir cerâmicas, bronze. Atualmente essa cidade ela chama Akshar, e ela fica na Turquia. E Tiatira é interessante porque quando você lê lá em Atos capítulo 16, a conversão de Lídia, que é a primeira mulher a se converter em Filipos, o autor diz: e ela era natural de Tiatira, e ela fazia o comércio de roupas. Tiatira era uma cidade bem próxima dessas outras que nós estamos estudando, na Ásia Menor. Se você estiver atrás
da sua Bíblia, aqueles mapinhas, você vai ver lá que tem um mapa das 7 igrejas do Apocalipse. Você vai ver aonde ela fica. Ela está muito próxima dessas cidades que nós estamos vendo. Havia em Tiatira vários templos. Era um lugar de vários locais, templos suntuosos para adoração. E um dos principais templos que havia lá na cidade de Tiatira era para a deusa Artemis, ou Diana, como era chamada pelos romanos. Era um templo suntuoso. E a adoração a deusa Artemis, e a deusa, ou Diana, né, como era chamada pelos romanos, era uma adoração com sacerdotisas, que na verdade eram prostitutas cultuais. Então, para se adorar a deusa, eles iam para o templo para oferecer, na verdade, a prostituição como uma adoração a essa deusa. Por causa de ser deusa, então a sua sacerdotisa eram mulheres. E em toda cidade onde tinha um templo para a deusa Artemis, havia uma proeminência das mulheres nessas cidades. E aí você vai fazer a ligação, por que na igreja tem uma mulher que está liderando e Jesus chama ela de Jezabel. Então, dentro do contexto da cidade, aquilo que era natural para a cidade estava entrando dentro da igreja e se tornando agora natural para a igreja. A sacerdotisa da igreja Artemis e a profetisa da igreja evangélica. Era isso que estava acontecendo no contexto desta carta. Quero convidar você então a ver comigo hoje como que Jesus se apresenta a essa igreja e quais são os erros e as virtudes que esta igreja tem. E então vamos avaliar o que nós temos desta igreja, o que é que essa carta pode falar conosco nessa noite para a nossa vida pessoal. Quero que você preste atenção primeiramente, em todas as cartas Jesus se apresenta, e em cada carta ele se apresenta de uma maneira, e aqui Jesus usa a figura do Cristo, o Filho de Deus, com os olhos de chama e pés de bronze, está no versículo 18. E se você não entende essa figura de linguagem, eu falei para você já no último culto, vou falar de novo, você leia o capítulo 1 de Apocalipse, que é a visão que João tem de Jesus quando ele chega no céu. É o homem de cabelos brancos, com os olhos de fogo, com os pés de bronze, com a espada afiada saindo da sua boca. Então, toda essa descrição de Jesus no capítulo 1 de Apocalipse vai fazer referência agora em cada igreja em que ele escreve. E para a igreja em Tiatira ele diz: eu sou o Filho de Deus, que tem os olhos como um chama de fogo e os pés como bronze. O que significa ter os olhos como chama de fogo e os pés como bronze? Jesus se mostra como aquele que tem conhecimento e desvenda todos os mistérios. Ao dizer que ele tem o olho de bronze, ele está lembrando o povo que ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus onisciente. Ele é o Senhor do Salmo 139. Você já leu o Salmo 139? Ainda que a palavra não me veio à boca, o Senhor já a sabe de cor. Se eu fugir do Senhor e fazer uma cama lá no fundo do abismo, lá está Ele. Jesus está lembrando a esta igreja que Ele é aquele que está em todo lugar, e Ele é aquele que conhece todas as coisas, inclusive o pensamento do nosso coração, os nossos sentimentos e os nossos atos. Obrigado, meu irmão. Nada escapa ao Jesus com olhos de fogo. Então é aquela coisa que você pensou, que você banou a cabeça assim, que você falou: ai, ainda bem que ninguém viu. Jesus sabe.
o desejo mais íntimo do seu coração, Jesus sabe. Os atos que você faz escondido para que ninguém veja, Jesus vê. Então, dentro dessa questão, ele está olhando para esta igreja e dizendo para ela: eu sou Deus onisciente. Jesus é o próprio Deus que conhece todas as coisas. Ele é o ser maioral, e nada pode ser escondido dele. A sua raiva, a sua bondade, as suas boas obras, os seus pecados, o Senhor sabe todos eles. E ele se apresenta a essa igreja, o Deus que tudo vê. O segundo manifestação, que é aquele que tem os pés como de bronze, que para nós parece muito longe da nossa ideia. Nós precisamos ir lá para Daniel. Quando você vai lá para Daniel, no capítulo 10 de Daniel, que Daniel tem uma visão. Dentro da visão que Daniel tem, ele vê lá a estátua, e ele vê lá aquele que tem os pés como de bronze. Quando está falando aqui Cristo se representando, essa é a ideia daquele que tem o poder do governo, é aquele que tem o poder do julgamento. Quer ver como é isso? Passa um pouquinho para frente e lê comigo Apocalipse 19. Apocalipse 19, do versículo 11 até o versículo 16. A gente tem uma ideia da volta de Jesus muito simplista. Para nós, Jesus volta e nós vamos para ficar com Ele no céu e está tudo resolvido, né? Mas não é assim. Quando Jesus voltar, nós vamos nos encontrar com Ele, mas nós não vamos para o céu não. Nós vamos guerrear com Ele. Olha onde nós vamos estar com Ele lá em Apocalipse 19. Vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, diademas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalo. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele governará com cetro de ferro. Pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Reis. O Jesus que se apresenta à igreja é o Jesus que diz: eu vou julgar todas as coisas, eu vou julgar todas as pessoas. E o julgamento dele, como vocês vão ver aqui no texto, começa pela igreja. E a palavra de Deus já nos diz isso, que nós devemos ter cuidado, porque o julgamento de Deus começa na sua casa. Então, diante da palavra desse Cristo que se apresenta, o que tudo vê, e que tem os pés como bronze, o Deus que vê e o Deus que julga, o que essa igreja tinha para mostrar para o Senhor? Também vemos aqui que o Cristo, Filho de Deus, conhece as boas e as más obras da igreja. Do versículo 19 ao versículo 23, Jesus vai citar isso. Que tipo de igreja é a igreja de Tiatira? Quais são as coisas que ela faz? Como ela vive? Como ela serve a Jesus? Aí nós vamos perguntar para nós: será que nós vivemos e servimos a Jesus como a igreja em Tiatira? Então, primeira coisa que é interessante nessa igreja, ela é uma igreja que se desenvolvia. Jesus vai dizer para ela: olha, eu conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Era uma igreja que cresce,
Era uma igreja que estava indo para frente. Ela estava fazendo mais agora do que fazia anteriormente. Diferente de Éfeso. Lembra de Éfeso? Que Jesus manda Éfeso voltar ao primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Você deve então voltar ao primeiro amor. Agora em Tiatira ele não diz isso. Ele diz: legal, vocês estão progredindo. Vocês faziam pouco, agora vocês fazem mais. E quais são as ações que nós vemos aqui que este povo tinha como exemplo para as nossas vidas? Era uma igreja exemplar em fé, amor e em serviço. Eu queria entender um pouco com vocês nessa noite o que é fé, o que é amor e o que é serviço no contexto de igreja. Você sabe? Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina por fé. Abra Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a palavra do Senhor vai falar um pouquinho sobre o que é fé para nós. Do versículo 1 ao 3 há uma definição do que é fé. O que é fé? Quando alguém perguntar para você o que é fé, Hebreus 11, do 1 ao 3 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova das coisas que nós não vemos. Então o que é fé para nós? Certeza do que esperamos. O que nós esperamos? Eu espero Jesus. Mais alguém espera Jesus voltar aqui? Amém? Então você tem essa fé. A fé é a certeza. Você tem dúvida que Jesus voltará? Então você tem fé, porque você tem certeza que um dia, a gente não sabe a hora, não sabe o ano, não sabe aonde vai acontecer, se ele vai aparecer mais no hemisfério norte, no hemisfério sul, se vai estar de dia ou de noite, se vai estar frio, se vai estar calor, mas a Bíblia diz que a trombeta soará e Jesus voltará. Você espera Jesus voltar? Isso é fé, esperança daquilo que você não vê, e prova daquilo que você não... confiança, né? Certeza daquilo que você espera. E confiança, o crer, é a prova de coisas que você não vê. Por exemplo, você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário por você? Quem estava lá? Ninguém? Você crê que existem anjos? Eu creio. Vocês estão por aqui, devem estar. O que mais que você não vê que você crê? Isso é fé. Eu não preciso ver. Lembra do que Jesus falou para Tomé? Tomé, põe a mão aqui na minha ferida, Tomé. Tomé disse: ah, Senhor meu e Deus meu. Ele disse: Tomé, você creu porque viu. Bem-aventurado é quem não vê, mas crê. Então fé é isso. Ele continua o texto: pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado da palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você veio do macaco ou você veio de Adão? Quem fez os céus e a terra? O Big Bang ou Jesus? Jesus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Colossenses 1. Jesus é Deus e é Criador. Tá bom? Jesus é Deus e é Criador, e nada do que foi feito não seria feito sem Jesus. A Trindade trabalhou lá na criação de todas as coisas. Certo? Então, pela fé a gente entende que o universo é feito pela palavra de Deus. Disse Deus, haja. O cientista disse o quê? O Big Bang estourou e houve luz. É o que vai ensinar.
Pessoal que não foi para a faculdade ainda vai sentar no banco de faculdade e vai ver homens letrados, cheio de currículo, cheio de ensinando para você que o Big Bang formou a minhoquinha que saiu da água, que virou um macaco e plum, você. Aí é confuso para eles. O que é fé? Fé é convicção, certeza. Se você olhar no versículo 7, olha o que é fé. Versículo 7: pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam. Quando Noé foi fazer a arca, não chovia sobre a terra. Aí Deus chega para Noé e diz: vai chover. Explica primeiro o que é chover. Tá vendo essa água que está aqui no firmamento? Vai descer tudo de uma vez. E você precisa criar uma arca e colocar o povo dentro, porque senão vai todo mundo morrer afogado. E Noé começou a falar para o povo o seguinte: Deus mandou dizer para vocês que vai chover. E o povo Noé teve fé. Quer ver o que é mais fé? Olha o versículo 24 e 25 de Hebreus 11, olha lá. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Fé é renegar o mundo. Moisés renegou o trono do Egito. Para quê? Para se tornar escravo com os hebreus. Será que a gente tem essa fé? Você quer saber o que é fé? Olha o versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Sabe o que é fé? É alguém que tem prazer em ser torturado por Cristo e não o nega, nem se for morrer por causa disso. Então veja, essa igreja está sendo chamada de uma igreja que tem fé. Outra coisa que essa igreja é chamada, é uma igreja que ama. Como é que a gente ama? O que a Bíblia diz que é o amor? 1 Coríntios capítulo 13. Vamos abrir lá para você aprender o que é amor nessa noite. Vamos ver se a gente está fazendo conforme a vontade de Deus. Do versículo 1 até, do versículo 4 até o versículo 8, parte A. O que é o amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. É a definição de Paulo para amor. O que Jesus disse que é a lei mesmo? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É uma igreja que amava, e Deus diz: eu conheço o amor de vocês. Então é uma igreja que se lidava com o amor nessa situação. Não era uma igreja que tinha inveja no meio deles, não era um povo que se vangloriava, não é um povo orgulhoso, não é um povo que maltrata o outro, não é um povo que procura só os seus interesses, não é um povo que se ira facilmente, não é um povo que guarda rancor do irmão, não é um povo que se alegra com a injustiça, é um povo que se alegra com a verdade, é um povo que sabe sofrer, é um povo que sabe crer, é um povo que sabe esperar, é um povo que suporta. É um povo que nunca vai deixar o amor morrer. É isso que Jesus está falando dessa igreja. E a outra obra notória nessa igreja que Jesus fala: eu conheço o serviço de vocês.
que é serviço, irmão? Tiago capítulo 2, versículo 14. O que é serviço? Que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiver necessidade de roupas e alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cadê o serviço? Porque essa igreja, ela servia, ela trabalhava, ela se empenhava pelo reino, ela tinha nas suas mãos os frutos da sua fé. E quantas vezes hoje a gente percebe pessoas falando muito sobre fé, mas não demonstrando fé nenhuma quando faz as coisas. Então Jesus chama essa igreja e diz, eu sei a sua fé, eu sei o seu amor, eu sei o seu serviço, e eu sei a sua perseverança. Perseverança nós vamos falar lá no final. Eram as obras. Contudo, será que a fé, o amor, o serviço desta igreja pode se comparar com a fé, amor e serviço da nossa igreja? Será que o legado de fé, amor e serviço que se via em Tiatira é o legado de fé, amor e serviço que se vê em Santana? Porque esse é o lado bom da carta. Jesus diz, essa é a igreja. Será que nós nos igualamos a isso? Ou será que nós parecemos mais com as más obras? Tomara que não, mas aí vem as más obras. Aí Jesus diz, eu sei de tudo isso que você faz, mas tem uma coisa contra você, que você é tolerante. Irmão, Jesus não gosta de gente tolerante. Você já viu gente política? Gente política é assim, você fala uma coisa com ele aqui, ele faz vem o outro, diz tudo que você disse, fala com ele, sabe o que ele faz? Parece aquele cachorrinho que fica no carro assim, só balança a cabeça. É tolerante, ele quer fazer amizade com todo mundo, ele não quer confrontar ninguém, ele quer simplesmente aceitar tudo de todas as pessoas. Jesus diz, o problema desta igreja é que vocês estão aceitando a Jezabel. O problema dessa igreja é que tem uma mulher aí que está sendo com cargo ou com codinome de profetisa tal, e ela está indo aí no meio de vocês, e ela está ensinando coisas horrendas no meio de vocês. Uma das coisas que ela ensinava era a base do gnosticismo, que era a procura do conhecimento pela iluminação. Irmãos, o gnosticismo foi a primeira heresia que a igreja combateu. Ninguém conhece Deus por ficar... Não, se conhece Deus é pela leitura da palavra. Então tem crente que quer conhecer Deus orando e vendo se Deus vai falar em uma visão, se Deus vai falar fazendo foguinho cair no chão, se Deus... Irmão, você quer ouvir Deus falar? Abra a Bíblia e leia, estude a palavra, e Deus vai falar com você, porque Ele revelou
a sua palavra. Então essa mulher aqui com o cargo de profetisa, ela tinha autoridade de ensinar a partir de si mesmo. Uma igreja saudável não pode ser assim. Uma igreja saudável aprende pela pregação expositiva da palavra. Porque o dono da profecia pode falar tudo contrário à palavra. E sabe o que essa irmã estava ensinando? Que os irmãos da igreja podiam participar do culto e podiam também dar uma passadinha lá no templo da deusa Diana. Por que não? Não é? Vai lá naquela ideia de que nós vamos lá para ganhar para Jesus. Entendeu? Pastor, estou indo da balada, mas é para evangelizar. Dou uma dançadinha lá, mas a ideia é evangelizar. Eu tomo uns beer night lá com os amigos só para não ficar desenturmado. Pastor, eu estou fazendo tatuagem, vou usar largador, mas é para evangelizar a tribo. É só para isso. Olha, pastor, eu estou fazendo isso. Aqui era essa ideia, vamos nos assemelhar. Irmão, Jesus não chamou uma igreja para se assemelhar. Jesus chamou uma igreja para andar na contramão. Jesus chamou uma igreja para renovar sua mente todo dia. Jesus chamou uma igreja para ser diferente do mundo. Jesus chamou uma igreja para que o mundo se sinta acuado por ela, porque as portas do inferno não vão prevalecer com a igreja. E o que essa igreja estava fazendo? Olha, se a ideia é ter profetisas e sacerdotisas, vamos trazer para dentro da igreja. E o que muitas igrejas estão fazendo hoje? Olha, aquele negócio lá é legal, traz para a igreja. Aquele negócio é legal, traz para a igreja. Aquele negócio é interessante, traz para a igreja. Tem uma mulher que para mim, eu não considero ela nem crente. Chama Neuza Tioca. É uma pregadora aí, famosa. Ela expulsa demônio até de gaveta. É sério? Até de gaveta. Porque tem demônio da gaveta, tem demônio do banco. Esse banco que você está vendo aí, você sabe de onde é essa madeira? Essa madeira pode ter um demônio incrustado nela, então tem que expulsar. E essa mulher faz sucesso nas igrejas evangélicas. E ela é palestrante. E as pessoas vão lá para fazer um monte de coisa com ela, para ver ela fazer os mirabolantes dela lá. E olha que interessante que esse texto aqui diz o seguinte: esse povo estava ensinando por essa mulher a encontrar as profundezas de Satanás. Você sabia disso? Que hoje tem gente dentro das igrejas evangélicas ensinando o que Satanás ensinava lá? Você sabia que hoje tem ex-mãe de terreiro, que é líder dentro das igrejas evangélicas, para desfazer trabalho na vida dos crentes, porque foi feito trabalho, e ó, faz o trabalho assim. Se você não viu ainda, tem naqueles programas de televisão, daquela igreja Yurd. É assim, fez assim, 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 aí agora tem que desfazer assim, 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 assado. E o povo acha isso maravilhoso. Olha, que o trabalho da cachoeira tem que ser desfeito desse jeito. O trabalho da esquina da rua é desse jeito. O trabalho no mar é desse jeito. O trabalho no ar, sei lá onde tem mais trabalho. E tem um monte de crente indo atrás disso. Por quê? Porque fecharam as Bíblias. Porque deixaram de vir à escola bíblica dominical. Porque deixaram de orar e consultar o Senhor na sua intimidade. E aí começam a andar atrás de todas estas coisas. E essa igreja tolerava. E a igreja de Jesus, irmãos, não pode tolerar o pecado. Lembra do nosso assunto hoje de manhã na escola dominical? A igreja de Jesus não tolera o pecado. A igreja de Jesus não tolera a heresia. A igreja de Jesus foi chamada para glorificar a Jesus e espelhar a glória de Jesus.
E nós não podemos ser como esta igreja. Então, meus irmãos queridos, tenham muito cuidado quando vocês vão ligar a TV da sua casa para assistir o pastor fulano, pastor Beltrano, pastor Cicrano, dessas TVs aí. Porque o alimento que vem de lá, muitas vezes, não é condizente com a palavra de Deus. E às vezes é o espírito de Jezabel, de novo, entrando dentro da igreja, querendo levar vocês para longe do Senhor. Será que às vezes nós não estamos nesse pecado da idolatria, do pecado sexual, como foi aqui dito? Hoje a igreja acha que já não pode ser dura com o jovem. Pastor, se o senhor for duro com o jovem sai da igreja. Não tem problema. Se quiser sair, pode sair. Mas o jovem de Jesus, ele sabe que o namoro dele tem que ser santo. O jovem de Jesus sabe que o que Deus preservou para ele é para o casamento e não para o namoro. E hoje as pessoas acham que não, vamos liberar um pouco. Até casais hoje, casados, muitas vezes estão se envolvendo. Sei que tem algumas crianças aqui, mas pai depois explica para eles lá. Tem casais cristãos hoje que para terem relacionamento uns com outros tem que assistir aqueles filmes. Isso é vergonhoso. Pecaminoso. Mas a gente tem que apimentar. A imoralidade sexual entra e as pessoas não percebem. Nós precisamos dizer não ao pecado, não à imoralidade, não aos ensinos, não às coisas que vêm com outra mentalidade para dentro da igreja. A igreja de Jesus não é tolerante, irmãos. Quem é tolerante é o mundo. O mundo aceita, a igreja não. A igreja rebate, a igreja prega a Cristo, a igreja ensina a palavra, a igreja diz que pecado é pecado. A igreja diz que a pessoa que está em adultério é pecaminosa. A igreja diz que a pessoa que tem um problema com homossexualismo é pecaminoso. A igreja não pode temer. A igreja não muda o seu discurso, porque o discurso da igreja é a palavra, e a palavra de Deus não se muda. Quantos cristãos estão bebendo hoje de fontes duvidosas, teologias estranhas? Quantos cristãos hoje estão tolerantes com a promiscuidade sexual dos nossos dias? Tem crente querendo defender questão de gênero. Gênero tem dois, irmão, macho e fêmea, desde o Gênesis. O Senhor, que tem os pés de bronze, prometeu um juízo terrível para Jezabel e os seus seguidores. Você viu o que diz o texto aí? Eu vou colocar ela numa cama de enfermidade e eu vou matar os filhos dela. A gente fala para os outros, não, Jesus é bonzinho, Jesus não faz nada, Jesus só amor, Jesus é paz e amor. Jesus é Deus santo que pune o pecado. Se a igreja estiver em pecado, Cristo vem punir a igreja. Os pés de bronze dele vão ser usados primeiro contra nós. Por último, meus irmãos, Cristo, o Filho de Deus, promete as bênçãos eternas àqueles que permanecerem fiéis em sua palavra. Lembra que ele fala lá, conheço as suas obras, sei que vocês amam, que vocês têm fé. E aí por último ele diz, eu sei que vocês também têm
perseverança. E lá na frente de novo ele vai novamente falar do versículo 24 até o versículo 28. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela. O que ele vai falar para nós? Ele vai falar para nós que não seguimos a doutrina errada da Jezabel, que ele tem algumas promessas. Olha que interessante, embora nesse momento da história as igrejas estavam passando por problemas terríveis, oprimidas, em todos os lugares as igrejas eram oprimidas. Irmãos que se convertiam perdiam o emprego, simplesmente porque não iam adorar junto com os outros, porque não celebravam a César. Era terrível, muitos podiam ser presos, outros tantos podiam morrer. A igreja era oprimida, mas Jesus diz: olha, fica calmo. Sabe por quê? Porque nesse momento da história a igreja estava sendo oprimida, mas vai chegar um dia na história em que a igreja que vai reinar. Vai chegar um momento na história em que Jesus vai sentar no trono e nós reinaremos com Jesus. A promessa de Cristo para nós é que nós devemos aguentar estes dias, porque eles são poucos e passageiros, mas vai chegar um tempo eterno, em que o Senhor Jesus estará reinando e os seus servos reinarão com eles. Leia comigo Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É promessa de Deus para nós. Vai chegar o tempo em que a igreja vai estar por cima, vai deixar de ser perseguida, vai deixar de ser oprimida, para reinar com aquele que tem o poder sobre todas as coisas, porque o pé dele é de bronze. Quando ele vier, é melhor não estar debaixo dos seus pés. Por que será que Jesus diz isso para a igreja? Porque Ele quer nos lembrar de uma coisa, irmãos. Você quer recompensas passageiras nessa vida? Ou você quer a recompensa na eternidade? A escolha é sua. Se você quer recompensas passageiras que vão durar só essa vida, o caminho é outro. Mas se você quer a recompensa da eternidade, o caminho é da obediência, é do sacrifício, é do andar com Cristo, é de assumir a bronca de quando as coisas estão ruins. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O problema nosso é que nós somos uma geração fast food. O problema nosso é que nós não queremos esperar por nada. Hoje nós fomos almoçar num restaurante que não é por quilo. E graças a Deus pelos restaurantes por quilo, né? Porque você entra, já vai lá, faz o seu prato, senta, come, levanta e vai embora. Hoje a gente entrou num restaurante que não era por quilo, pedimos a comida, esperamos a comida, e a minha filha falava: ai, estou com fome. Passava 1 minuto, ela falava: ai, estou com fome. Passava 30 segundos, ela falava: ai, estou com fome. Eu falei: Jesus, todos nós sabemos, estamos com fome, espera. Nós somos essa geração de que nós não queremos esperar nada. Nós não podemos ter uma dorzinha que a gente já quer tomar um remédio para aliviar. Se tope de remédio para não sentir uma dorzinha. A gente não quer esperar pelo melhor, a gente quer caçar. Tá que nem o irmãozinho que disse que foi orar para Deus mandar uma esposa, uma namorada para ele, né? Aí ele orou e disse: Senhor, me manda uma namorada. Aí no outro dia ele foi orar de novo e falou: Senhor, esquece aquele pedido, deixa que eu resolvo, que o Senhor está demorando.
deixa que eu mesmo me arrumo por aqui. A gente é assim, a gente é o para já, o para agora, o para ontem. Por que não resolveu? Jesus disse: vocês estão passando por problema aí, mas fica firme, que vai chegar o dia em que vocês vão reinar comigo. Você quer ter glória agora nessa vida, ou você quer ter glória na vida vindoura? Não é isso que Jesus falou do fariseu que ora na praça pública? Cadê o galardão dele? Já ganhou. Já ganhou. Se você faz as coisas para ser aplaudido nesse mundo, a sua coroa lá no céu, irmão, não vai ter peso nenhum. Já ganhou. Mas se você faz as coisas para a glória de Deus, então você está esperando a eternidade. Porque lá, irmão, tudo é para sempre. Para sempre. Para sempre. E para sempre. O que você quer? Quero terminar essa noite perguntando para nós: que tipo de avaliação a gente faz essa noite? Olhando para a igreja de Tiatira e olhando para nós como igreja nos dias atuais, que congregamos aqui em Santana, ou congregamos em outro lugar, aqueles que são visitantes. Que tipo de avaliação você faz? As virtudes, fé, amor e serviço estão presentes na sua vida cristã? Você consegue enxergar fé, amor e serviço na sua vida cristã? Ou a fé está malemar, o amor está caidaço, o serviço, nem sei onde esqueci. Faça uma avaliação. Porque o que essa igreja tinha de bom é que ela tinha fé, ela tinha um amor e ela prestava o serviço ao Senhor. Será que as práticas pecaminosas que eles toleravam ali nessa igreja, nós toleramos também? Será que você é tolerante com o falso ensino? Será que você é tolerante com a imoralidade sexual? Será que você é mais um daqueles cristãos que bate as mãos nas costas do imoral e diz: não, é da idade? Será? Será que você é um daqueles: não, mas pastor, hoje o tempo é outro? Será? Por fim, você tem seus olhos nas coisas deste presente, nesse século, ou seu alvo é a eternidade? Porque se o teu alvo é hoje, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas se o teu alvo é a eternidade, então a tua vida é diferente. Porque você não quer coisa para agora. Você sabe que as melhores estão lá com Jesus, nos esperando naquele dia. Quero orar por você. Curva sua cabeça. Feche os teus olhos. Para você ter a esperança nas coisas lá na eternidade, primeiro você precisa ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Talvez ainda você não disse para Jesus que você precisa dele como Senhor. Se você não fez isso, essa é a noite para você fazer. Talvez você tenha percebido hoje que a sua fé é fraca, que o seu amor é interesseiro, que o seu serviço é inexistente. Clame ao Senhor por misericórdia.
Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se você tem tolerado o pecado, se você tem tolerado os falsos ensinamentos, diga hoje para o Senhor que você não quer mais. Hoje é dia de você ser transformado para a glória dele. Pai, nós oramos em nome do poderoso Senhor Jesus, que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze, o que vê todas as coisas e o que julgará todas as coisas. Tem misericórdia de nós. Nos faz, ó Deus, uma igreja de fé, amor e serviço. Transforma-nos, Senhor, para a glória do Senhor. Faz-nos, ó Deus, compreender a Tua mensagem. Limpa-nos nesta noite. Tira de nós todo o resquício do pecado. Que nós não sejamos tolerantes, Senhor. Que nós, ó Deus, possamos evidenciar a Tua glória. E, ó Deus, nos ajuda a tirar o olho destas coisas temporais e a olhar para a eternidade. Que a eternidade, ó Deus, tenha mais valor para nós do que as coisas deste reino, para que possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.